Bom, minha gente, hoje dando sequência aí à série de estudos na primeira epístola de João, nós estamos no capítulo 3 e hoje vamos estudar dos versos 11 até o 18. O tema da aula é o ódio e o amor. Nós vamos lendo, como sempre, os versículos na medida em que formos discorrendo aqui sobre o tema. Vamos começar com o versículo 11 e versículo 12. 1 João 3, 11 e 12, que diz assim: A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Então, João ele começa, apresentando aqui um contraste entre o amor e o ódio. Primeiro, ele lembra aos seus leitores aqui do mandamento de amar uns aos outros, deixando claro que este mandamento deve ser praticado por todo cristão. E em segundo lugar, ele vai falar sobre o ódio que tomou conta do coração de Caim, levando-o a matar o seu irmão. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o mandamento que João cita aqui, que eles ouviram desde o princípio, que é o mandamento do amor. Nós vamos ver que ao longo desta epístola, por várias vezes, João, ele repete sempre os principais temas de sua carta, no sentido de trazer à memória de seus leitores aquilo que ele deseja que eles aprendam, e armazenem essas informações. Então ele fala aqui que o mandamento não é novo, ou seja, é um mandamento que aqueles que se tornaram cristãos já conheciam desde o princípio. A prática do amor entre os seguidores de Jesus, ela é fundamental para a fé cristã. E lembre-se que João está deixando claro aqui que não é algo opcional, A pessoa, ela se converte ao Evangelho, ela vem a Cristo e aí ela opta ou não em amar os outros. Ele deixa bem claro que é um mandamento que foi dado pelo próprio Cristo. Lá em João capítulo 13, versículo 34, olha o que Jesus disse aos seus seguidores: eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros. Lá em João 15, 12, Jesus repete novamente a mesma palavra, dizendo assim que o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Então, quando João ele traz à memória dos irmãos esse mandamento, ele faz questão de dizer: olha, eu não estou trazendo algo novo, mas eu estou falando daquilo que Cristo já tinha ensinado aos seus discípulos, aos seus seguidores. Com relação ao ódio, nós vamos ver que o ódio ele é o contraste do amor. O ódio ele tem um poder destrutivo, avassalador. E é isso que João procura mostrar aqui aos seus leitores. Então ele cita o exemplo aqui do primeiro personagem bíblico a manifestar este sentimento de ódio contra o outro. Ele vai falar de Caim. Mas João ele não dá muitas características ou detalhes do que realmente aconteceu entre Caim e Abel, senão dizer que Caim ele pertencia ao diabo e por isso ele matou o seu irmão. Então,
o foco de João aqui, quando ele vai falar sobre o ódio, e ele cita Caim, é deixar aqui claro aos seus leitores que Caim representa aqueles que não são nascidos de Deus. Ou seja, a pessoa que nasceu no Espírito, que nasceu de novo, ele tem por princípio, obedecer o mandamento do amor. Porém, João fala que aquele que pertence ao maligno, aí ele cita o exemplo de Caim, ele deixa bem claro aqui que essa pessoa, ao invés de amar, ela alimenta, ela expressa em suas ações o ódio. Lá em João 8:44, olha o que Jesus disse para algumas pessoas que estavam entre os seus seguidores: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino. Então, voltando aqui agora ao exemplo de João, então fica claro que Caim, ele representa aquele grupo que se distancia de Deus, que se afasta de Deus, e que, nas palavras do próprio Cristo, são filhos do diabo. Não é que Caim, quando ele decide, ou quando ele mata o seu irmão, que ele se torna filho do diabo. Na verdade, este espírito, ou este sentimento de ódio já estava no coração de Caim antes dele matar o seu irmão. Então, por isso que João fala que ele era filho do diabo, porque antes de executar o seu plano, antes de dar cabo à vida de seu irmão, ele alimenta o ódio, ele alimenta a inveja contra o seu irmão. Ou seja, toda pessoa que comete alguma falha, algum erro, antes mesmo de cometê-la, ele já se alimenta do erro, daquilo que ele pretende fazer e que vai, com certeza, causar algum dano, ou a si mesmo, ou ao outro. Por isso que a gente tem que estar sempre orando ao Senhor e expondo as nossas vidas diante do Senhor, a fim de alcançarmos não somente a misericórdia, mas o poder do Espírito Santo em nós para remover qualquer sentimento que seja contrário à natureza de Deus. Porque se nós não fizermos isso, a exemplo de Caim, a pessoa que alimenta, ela vai alimentando o que é pecado, o que é errado. Caim, ele foi alimentando o ódio em seu coração até o ponto em que ele decide matar o seu irmão. Alguns tradutores, eles evitam nas Bíblias atuais que nós temos, traduzir literalmente o significado da palavra morto. Mas, de acordo com os estudiosos, os eruditos que estudam a Bíblia, o grego, no grego a palavra morto significa que Caim massacrou o seu irmão. Então não foi uma morte simplesmente, mas o ato dele massacrar significa que ele estava totalmente enfurecido, dominado por um ódio tão grande, que quando o seu irmão vai ao campo e ele o assassina, ele não faz isso simplesmente, assim, sei lá, deu um golpe e matou o seu irmão, não. Mas ele comete um homicídio aqui com requintes de crueldade. É isso que o texto original quer dizer. O escritor de Hebreus, ele também menciona esse ato lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, onde ele coloca aqui que Caim foi o primeiro humano a matar um semelhante. Ele diz assim, que pela fé Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim. Note que João ele já não entrou nesses detalhes. João simplesmente o que ele quer deixar bem claro é que a pessoa dominada pelo ódio, ela é filho do diabo. Esse é o propósito de João nesse versículo. Porém, o escritor aos Hebreus, ele se aprofunda um pouco mais na história e ele diz que Abel ofereceu um sacrifício
que foi aceitável a Deus, mais aceitável, ou seja, um sacrifício melhor. E pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, um homem justo, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. E aí ele termina dizendo que por meio da fé, Abel mesmo depois de morto ainda fala. Então, o que leva Caim a detestar, a odiar o seu irmão, foi o fato de Abel ter oferecido ao Senhor uma oferta que foi mais agradável a Deus. Por que Caim matou Abel? Porque o que Caim fazia era mal, enquanto o que seu irmão fazia era bom. João ele é genérico aqui, né? Ele não detalha. Embora o escritor aos Hebreus também traga-nos esta revelação de que essa intriga que nasce no coração de Caim, nasce por causa de uma oferta, mas o texto ele pode ser muito mais amplo ainda do que aquilo que está escrito. Porque João fala assim, Caim fazia o que era mal. Ou seja, as obras de Caim não eram obras boas. Talvez ele, motivado pelo ódio, pela inveja, mas também pelo descaso que ele tinha em relação às coisas que Deus tinha dado a cada um deles para fazer. A palavra mal é a mesma palavra grega que que João, né, no Evangelho e também na Epístola, usa para descrever Satanás. Então, quando ele fala que o que Caim fazia era mal, ou seja, o que Caim fazia era algo relacionado à influência de Satanás, ao poder de Satanás na vida dele. João dá a entender, portanto, que as obras de Caim tiveram origem em Satanás. Caim pertencia a Satanás, enquanto Abel pertencia a Deus. Ou seja, o amor tem como sua fonte primária Deus, enquanto o ódio tem como sua fonte primária Satanás. Quem não ama está ainda morto. Olha o que João diz no verso 13 e no verso 14, né? Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Então vejam que João começa, mais uma vez, lembrando os irmãos aqui também, que o fato do mundo odiá-los não deve causar estranheza. Sabe, nossa, o crente ficar preocupado porque alguém no local de trabalho, alguém na vizinhança, ou mesmo nas redes sociais, alguém demonstrou ódio em relação à sua fé, à sua pessoa, ao amor que você nutre por Deus. João diz assim, não é para você ficar surpreso com isso, com o ódio que o mundo revela contra você, considerando, né, que, vejam bem, considerando que as obras do crente são boas, como eram as obras dos leitores de João, então não há por que ficar surpreso quando alguém demonstra uma reação de ódio. Eu me lembro uma vez, não faz tanto tempo assim, acho que foi em 2019 que nós realizamos aqui na igreja um encontro de líderes. E nesse encontro de líderes, né, nós tínhamos pastores e apóstolos que estariam ministrando. E eu me lembro que nós criamos um evento em nossa página no Facebook, e um cidadão que não conheço, não faço a mínima ideia quem seja, o cidadão ele entrou no nosso evento, não para participar, ele entrou para xingar. Mas ele disse tantas palavras grosseiras contra a igreja, contra os crentes, contra os apóstolos, e aí eu pastorilmente tentei mostrar para ele que ele estava equivocado. Então,
eu o convidei para vir numa das reuniões de culto na igreja, para conhecer aquelas pessoas que ele estava citando, que ele estava xingando. E aí foi pior, porque aí o sujeito me xingou também, e aí falou mais um monte. Eu tive que denunciá-lo na rede social, mas por incrível que pareça, o perfil dele, a denúncia não foi aceita, porque eles entenderam que era liberdade de expressão o cara me xingar e xingar a igreja. Isso não me causou estranheza. Se você entrar lá no perfil e procurar o evento, você vai ver que está lá o post do camarada. E eu dizendo, ele ainda fala, não, tem 35 anos que eu leio a Bíblia e você vem querer me ensinar. Eu falei, não, só estou te convidando para você vir participar, para nos conhecer. O cara não me conhece, não conhece a igreja, não conhece as pessoas que eram pessoas de Deus. Então, essas coisas estão acontecendo todos os dias. Eu estou citando um exemplo isolado, mas provavelmente algum de vocês aqui também já passou por essa experiência. De você postar uma mensagem bíblica, uma mensagem de esperança, de paz, de amor, você se mostrar solidário a uma causa em favor do próximo, e o outro vir atrás e descer a lenha em você. João diz assim, não fiquem surpresos com essas coisas, porque os cristãos daquela época, assim como nos dias de hoje os bons cristãos, eles ajudavam os necessitados, eles demonstravam amor pelas pessoas, eles viviam uma vida íntegra, verdadeira, não eram pessoas ligadas a confusões, não eram pessoas que desrespeitavam os outros, porque esse é o padrão do comportamento cristão. Mas mesmo assim, as pessoas estavam odiando eles, odiando porque eles estavam fazendo bem, odiando porque eles eram do bem. Então, João está dizendo assim, parafraseando João, né? Parem de se surpreenderem com o ódio do mundo contra vocês. Parem com isso. Sabe, políticos que às vezes inflamam outros contra a igreja de Cristo. Irmãos, não perca tempo se preocupando com essas coisas, porque desde que o diabo está no mundo, a obra dele sempre foi de matar, roubar, destruir, de sempre causar danos, de sempre trabalhar contra tudo aquilo que provém de Deus. Então o mundo está cheio de descendentes de Caim que expressam seus ódios contra o amor, aliás, contra os filhos de Deus. Os filhos de Caim estão espalhados por todo lado, em todos os segmentos da sociedade. O sujeito, ele pode falar contra o evangelho, ele pode denegrir a imagem de Jesus Cristo, do Deus que nós servimos. Eles podem denegrir as imagens dos líderes das igrejas, dos crentes. Eles podem criar até mesmo programas humorísticos com o propósito de denegrir a imagem dos cristãos. Mas eles fazem isso porque eles são o quê? Filhos das trevas, são filhos do diabo. São os descendentes de Caim que estão no mundo, inflamados por esse ódio contra a igreja. Então vejam, João, ele também experimentou o ódio do mundo. E ele deixa bem claro aqui para os seus leitores, João quem era o discípulo amado. O cara da paz, o cara reconciliador, que buscava sempre pela unidade, pela fraternidade. E mesmo assim, João também é perseguido, e João é condenado sumariamente à morte. Então, vejam que João aqui, é diferente das outras vezes onde ele fala, meus amados, meus filhinhos, meus queridos irmãos, aqui João diz, meus irmãos. Por que somente neste versículo João usa esta expressão, meus irmãos, ao invés de usar meus filhinhos, meus amados? Porque João está se colocando aqui em igualdade com os seus leitores. Ou seja, João aqui, ele não está se apresentando como pastor, como pai daqueles que são seus filhos na fé, mas aqui ele está se apresentando como um semelhante, dizendo, irmãos, eu também sou irmão como vocês, e eu também passo pelos mesmos sofrimentos.
quando João está em seu papel de pai espiritual, ele se dirige aos leitores como filhos, como amigos, como amados. Mas aqui ele está se colocando na posição de irmãos, como eles também, irmãos. Ou seja, o pastor não é diferente dos membros da igreja, todos nós somos irmãos. E as mesmas tribulações que os membros passam, os líderes também passam. E é isso que João está mostrando para os irmãos aqui. Ele fala, se as pessoas do mundo os odeiam. Ou seja, junto com os seus irmãos, João está suportando aqui a oposição de um mundo que expressa, que exala ódio contra os cristãos. E João está já aqui antecipando para esses irmãos a possibilidade de que os seus filhos, as gerações vindouras também venham a sofrer perseguições. Queridos, anotem isso. Esta verdade, ela é absoluta. O mundo sempre irá odiar os filhos de Deus. A igreja não foi constituída para ser amiga do mundo. A igreja não foi constituída para fazer alianças com o mundo. A igreja foi constituída para ser a luz do mundo, o sal da terra, para ser embaixadores do reino. Então vejam, se as pessoas do mundo os odeiam, lembre-se disso. O mundo sempre irá odiar a igreja. A igreja pode fazer tudo perfeito, sabe? Se todos os cristãos da terra se reunirem e doar todos os seus bens ao mundo, para beneficiar, para ajudar as pessoas no mundo, mesmo assim o mundo vai odiá-las. Porque o mundo pertence ao maligno. Lá em João 15, 18, Jesus continuou e disse aos seus discípulos, se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Aí João continua e fala o seguinte, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Essa afirmação de João, ela parece um pouco contrária à criação. Porque, na verdade, nós nascemos e morremos, não é isso? Mas por que João está usando aqui uma expressão diferente? Está dizendo, nós passamos da morte para a vida. O que João quer dizer com isso? Geralmente, né, todas as formas vivas nascem e morrem. Mas João aqui ele fala aos crentes que eles morrem e nascem. Como é que se dá isso? O que João está querendo dizer com isso? Vejam que João, ele começa aqui reafirmando que os seus leitores conhecem o Evangelho. Eles conhecem a verdade. Então, pelo fato deles terem sido ensinados, deles terem sido expostos à verdade do Evangelho, eles morreram. Mas eles morreram em que sentido? Eles morreram em suas transgressões, em seus pecados. Então a linguagem que João está usando aqui é no sentido espiritual. Vocês morreram para as transgressões, vocês morreram para o pecado, para as coisas do mundo. E vocês nasceram para Deus. Lá em João 5, 24, Jesus disse, eu afirmo a vocês esta verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado porque passou da morte para a vida. Então o crente hoje, ele é, espiritualmente falando, ele é uma pessoa ressurreta. Porque ele estava morto espiritualmente, morto no sentido de estar distante de Deus, afastado de Deus por causa de suas transgressões. Lá em Efésios 2, versículo 1 e 5, Paulo fala assim, que antigamente por terem desobedecido a Deus e terem cometido muitos pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então toda pessoa que não aceita o sacrifício de Jesus como meio para ser redimir dos seus pecados, toda pessoa que nega a Cristo, que é o caminho que conduz o homem a Deus, ela está vivendo
espiritualmente morta para Deus. Paulo fala assim, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Jesus veio e trouxe a vida. Ou seja, a vida que o crente tem, espiritualmente falando, é a nova vida em Cristo. Então a expressão morto para a vida revela o quê? Que foi Deus quem os tirou da morte espiritual para a nova vida espiritual. Razão pela qual nenhum de nós deve se vangloriar por ser cristão. Nenhum de nós deve se julgar superior aos outros por ser cristão. Porque nós morremos para o pecado e nascemos espiritualmente para esta nova vida, não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos esforços, mas nós nascemos para esta nova vida por causa de Jesus. Ele é a razão desta nova vida. E a evidência que comprova essa mudança da morte para a vida, como evidenciar, ou seja, como mostrar e revelar aos outros que nascemos de novo, João vai dizer, é o amor, gente. É o amor que o crente demonstra por seu irmão na fé. Ou seja, João está sendo muito claro aqui, objetivo em suas palavras, ao dizer que se nós não formos capazes de amar o nosso irmão na fé, nós continuamos espiritualmente mortos. Nós não nascemos para a nova vida. Então nós não somos de Deus. Ele diz, olha, quem não ama está ainda morto. O que isto significa? Que a pessoa pode aceitar a religião cristã, ela pode se auto-intitular evangélico, cristão, protestante, católico, universalista, universal melhor, né? Universal, ele pode dizer o que for. Mas se ele não for capaz de extinguir, de eliminar o ódio do seu coração, ele continua morto. Porque quando João fala de amar o seu irmão, vejam bem, isso não quer dizer que você vai ter que ficar babando em cima do seu irmão. O tempo todo, irmãozinho, eu te amo, irmãzinha, eu te amo, não é isso. Mas o que João está deixando bem claro aqui, é que quem está nesta nova vida, ele é capaz de expressar, de exalar, ele é capaz de viver esse amor em relação ao seu irmão. Lembrando mais uma vez que João está falando aqui da igreja. E João está falando de uma comunidade cristã mais específica. A sua carta é dirigida para um grupo de cristãos. E ele está dizendo, olha, entre vocês, o amor não começa lá fora. O amor começa aqui dentro. Tem gente que às vezes vai, entrega cesta básica, alimento para moradores de rua, nessa época de inverno, cobertas para moradores de rua, mas quando está dentro da igreja, entre os seus irmãos, ele não expressa amor. De que adianta? O sujeito faz um monte de coisa lá fora, mas às vezes ele não demonstra amor pela sua própria igreja, pelos seus irmãos que estão aqui no dia a dia. Vejam que o que João está ensinando aqui, um princípio muito importante. Nós precisamos praticar, precisamos desenvolver e demonstrar o amor a partir daqueles que estão perto de nós, os nossos irmãos, nossa família. É aí que começa. Não adianta a pessoa amar quem está longe, tem que amar quem está perto, com quem você convive no dia a dia. Seus irmãos, então, o sinal de vida espiritual é o amor. Quando a vida espiritual, o amor floresce. Agora, se o amor está ausente na vida de uma pessoa, se não existe amor, não há meio termo. João deixa bem claro, um coração vazio, sem a presença do amor, é uma porta aberta para ser preenchido pelo ódio. Então nós precisamos orar, precisamos buscar em Deus, que é a fonte, todos os dias, Senhor, nos dá amor,
nos encha de amor, nos ensina a perdoar, a suportar, nos ensina a ajudar os nossos irmãos, a não sermos egoístas, mas sermos capazes de demonstrar esse amor. Versículo 15. Agora João vai mais além em relação à comunhão cristã entre irmãos, e ele fala assim: quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Gente, isso é muito sério, o que João está falando aqui. Porque João deixa claro aqui que quem é desprovido de amor e tem um coração dominado, regido pelo ódio, essa pessoa, na medida que ela mantém ou que ela alimenta esse ódio em seu coração, a tendência é que esse ódio acabe terminando como terminou de Caim em relação a Abel. João, indiretamente aqui, ele está falando de Caim, porque embora ele não cita Caim neste versículo, mas ao ler os anteriores nós vamos ver que o tema aqui ainda é Caim. E ele diz assim, olha, que quem odeia o seu irmão é assassino. Ele não fala quem mata o seu irmão, mas é quem odeia. Porque a morte é uma consequência, o ato de matar alguém, de ferir alguém, é uma consequência de quem tem um coração cheio de ódio. Caim foi a primeira pessoa a ser acusada de homicídio, ou sendo mais preciso ainda, de fratricídio, que é quando alguém mata um membro da sua própria família. E João, ele qualifica aqui de assassino toda e qualquer pessoa que odeia o seu irmão. Vejam bem, o ódio nem sempre leva à morte. Às vezes a pessoa, ela não tem coragem para chegar e agredir fisicamente o outro, mas ela alimenta no seu coração o ódio pelo outro. Ou seja, ela não tem coragem para ir lá e brigar com a pessoa, se expor, mas ela maquina nos bastidores, ela fala contra o seu próximo em oculto, ela cria testemunhos falsos contra a outra pessoa. Então ela está dominada pelo ódio. E Calvino, ele fala assim: se desejarmos que algo ruim aconteça ao nosso irmão, nós já somos assassinos. O simples fato de desejarmos o mal para alguém já nos torna assassino, porque nós já estamos alimentando o ódio no coração. Então a falta de cuidados espirituais, a omissão em relação ao nosso irmão, torna-se pecado. Ou seja, você pode, de alguma maneira, ajudar o teu irmão. Às vezes a pessoa vai dizer assim: pastor, mas eu não tenho como ajudar o meu irmão financeiramente. Mas não é só financeiramente, você pode ajudar o teu irmão orando por ele. Quanto custa isso? O irmão está passando por uma necessidade, por uma aflição, por alguma coisa, você pode orar pelo teu irmão, você vai estar ajudando ele. Você pode mandar uma palavra, uma mensagem de otimismo para o seu irmão. Então existem muitas maneiras de nós ajudarmos aos nossos irmãos. A palavra assassino é aplicada a Satanás, como nós vimos lá em João 8,44. João lembra aos seus leitores da lei do Antigo Testamento contra o assassinato. Por que eu cito aqui o Antigo Testamento? Porque na época em que João escreve a sua carta, Pedro e os demais apóstolos, as escrituras que os cristãos usavam como base, como fundamento, era o Antigo Testamento. Então, João vai usar de passagens do Antigo Testamento para lembrar aqueles irmãos que o ódio contra alguém é assassinato. Lá em Números capítulo 35, versículo 16, por exemplo, diz assim: se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime.
e será condenado à morte. É claro que aqui a gente está citando o Antigo Testamento dentro de um contexto da época, tá? Então, não quer dizer que a pessoa que comete um crime dessa natureza hoje vai ser sentenciado publicamente pela morte. Aliás, com a morte, não. Mas que hoje existem outras legislações para punir o criminoso. Mas João, na época em que ele fala para os seus leitores, ele está citando algo que era comum naquela época. Ele está citando textos das Escrituras que eles conheciam. Fala, se um homem empurrar o outro, se um homem jogar alguma coisa contra o outro, se um homem esmurrar o inimigo. Ou seja, a lei de Moisés, ela era bastante, como que eu posso dizer, bastante criteriosa em relação ao crime de ódio. A pessoa não precisava matar o outro, mas se ela provocasse a morte do outro de alguma maneira, ela já estaria sentenciada também. Em Mateus 5, 21, 22, Jesus ele lembra estas leis no Antigo Testamento quando diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? E o que é que foi dito? Não mate, quem matar será julgado. Isso foi o que a lei disse. Aí Jesus traz uma nova interpretação da lei para os seus seguidores. E o que Jesus diz? Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Você percebe como que o negócio é muito mais sério? Você não precisa agredir o outro fisicamente, mas o simples fato de você alimentar o ódio contra o seu irmão, você já será julgado. Aí Jesus vai adiante e fala assim: quem disser ao seu irmão, numa versão diz idiota, na outra diz tolo, na NTLH diz assim, você não vale nada. Ou seja, se você disser alguma palavra pejorativa contra o seu irmão, o simples fato de você usar das palavras para ferir o outro, você já será julgado. E quem chamar o seu irmão de idiota, corre o risco de ir para o inferno. O negócio é sério. Nós somos de Cristo, nós precisamos eliminar, nós precisamos remover da nossa natureza tudo aquilo que remete ao ódio, uma vez que nós estamos vivendo sob a égide do amor de Deus. João é muito explícito quando diz assim: nenhum assassino tem em si a vida eterna, ou seja, não tem parte no reino de Deus. Então, voltando às palavras de Jesus, se a pessoa apenas disser algo contra o outro, ou sentir algo contra o outro, já se tornou um assassino, o que isso significa, irmãos? Que aquele que deseja o mal do seu irmão, ou aquele que fala contra o seu irmão, já está condenado. Precisa urgentemente ir aos pés da cruz e pedir perdão. João continua, e ele vai falar agora sobre o conhecimento que nós cristãos temos em relação ao amor. A semelhança, entre o Evangelho e a Epístola de João pode ser vista em muitas passagens, como lá em João 15, 13, onde Jesus fala assim, que ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Gente, o amor do crente em relação ao outro é muito mais profundo e é muito mais extenso do que a gente possa imaginar. João capítulo 10, versículo 11, Jesus falou assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 15, Jesus fala: eu sou o bom pastor, e assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, e aí ele fala: eu estou pronto para morrer por elas. No versículo 17, Jesus diz assim: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. No 18, Jesus fala: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade.
Agora, indo para a epístola de João, no versículo 16 do capítulo 3, o que João fala? Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Qual é o exemplo que nós temos de amor? Qual é a referência que nós temos de amor? João diz, Cristo. O que ele fez, nenhum de nós seríamos capazes de fazer. Mas João agora ele está trazendo uma revelação mais elevada para os seus leitores. Quando ele fala assim, olha, nós sabemos o que é o amor. Aí eu lanço uma pergunta aqui para nós, nos dias de hoje. Essa pergunta é para mim, é para quem está assistindo, essa pergunta é para nós que estamos aqui. Você de fato sabe o que é o amor? Porque muitas vezes a gente fala de amor, mas no fundo, gente, nós amamos quem nos ama. É assim ou não é? Quem é amigo, quem é chegado. A gente ama as pessoas com quem a gente se relaciona bem. Mas a pergunta é, nós sabemos o que é amor? Vejam bem, por quem Jesus morreu? Jesus morreu pelos seus discípulos que eram amigos, leais, fiéis companheiros. Sim ou não? Foi só por eles? Por quem mais Jesus morreu? Me ajudem, por quem vocês acham que Jesus morreu? Por você? Mas você é gente boa. Por quem mais Jesus morreu? Ah, mas nós aqui, é tudo gente boa, está em casa. Por quem mais ele morreu? Quer dizer, alguém dá a vida por outro, por um justo, já é uma grande façanha, é uma grande demonstração de amor. Mas, gente, o pai morrer pelo filho, o filho morrer pelo pai, a esposa pela esposa, a esposa pelo marido, o amigo pelo amigo, ou até mesmo por um desconhecido, mas que é boa, gente boa, tranquilo. Mas Jesus, ele morreu por todos, todos. Todos incluem o bom e o mal. Todos incluem não somente as pessoas que são educadas, que fazem o bem, mas também aqueles que praticam o mal. Jesus morreu por todos. E João está dizendo, nós sabemos o que é amor. Porque nós temos um exemplo de amor em Cristo. João foca sua atenção não nas ilustrações tiradas da vida cotidiana, porque de repente a gente vai lá na rede social, aí vê lá alguma coisa, sei lá, deixa eu ver um exemplo bem simples aqui, vai, o cara que salvou a criança de ser mordida por um pitbull. Aí a gente coloca, uau, isso é amor. Sim, é amor. Mas João, ele não quer pegar esses exemplos da vida cotidiana. João vai mais além, ele pega o exemplo supremo de amor. Qual é o maior exemplo de amor? Jesus Cristo. Sendo justo, inocente, condenado, sentenciado à morte, por quem? João diz, Cristo deu a sua vida por nós. Por todos nós sabemos o que é amor, porque ouvimos a mensagem do Evangelho. E que mensagem é essa que nós ouvimos? Nós ouvimos dizer que Jesus, ele morreu por nós, e que a sua morte não é uma morte comparada à morte, ao sacrifício de um animal apenas. Que a sua morte não foi apenas por você, que é gente boa, mas que ele morreu por todos. E esta morte se deu por sua própria vontade. Jesus deu a sua vida em favor de todos. Então, se Jesus deu a sua vida por nós, se Jesus deu a sua vida por mim, por você, qual é a nossa obrigação para com Jesus? O que vocês acham que nós devemos para Jesus? Você tem harpa cristã aí? Abre a sua harpa no hino 569. Hoje na aula dominical vai ter hinos também. Hino 569 da harpa cristã. Preste atenção na letra desse hino. Morri na cruz por ti, morri para te livrar.
meu sangue ali verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor, e tudo fiz aqui para ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É certo meu perdão, é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Esta pergunta é para todos nós no dia de hoje. Jesus morreu na cruz por nós. E a pergunta é o que nós estamos fazendo por Jesus. João diz, nós sabemos o que é amor. Cristo deu a sua vida por nós. Mas a pergunta é, o que você tem feito? O que cada um de nós está fazendo pelo Senhor? João, ele tem uma resposta. Ele diz assim, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, João, ele elevou o nível aqui em relação a exemplificar o que é amor. E agora ele dá uma mensagem para os seus irmãos dizendo o seguinte, olha, assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, quando ele diz que devemos, João está impondo aqui uma obrigação moral. O crente em Cristo, ele tem o dever moral, a obrigação moral de ajudar o seu irmão, de demonstrar esse amor pelo seu irmão, até mesmo ao ponto de dar a vida. Da mesma forma, o cristão expressa o seu amor pelos outros. Os apóstolos que morreram, eles não morreram por eles. Eles morreram por causa de Cristo, do amor de Cristo que estava neles. Eles não deixaram de pregar a palavra. Quando a honra do nome de Deus, o avanço da igreja e a necessidade de seu povo exigir que amemos os nossos irmãos, nós devemos demonstrar esse amor a qualquer custo, mesmo que você se arrisque. É isso que João está dizendo. Eu acho que vale uma pergunta aqui. Nós estamos dispostos a chegar a este ponto de demonstrar esse amor sacrificial pelos nossos irmãos? Eu estava meditando nesta palavra e muitas vezes eu já disse isso aqui para vocês, eu quero me redimir. Muitas vezes eu falei assim, que nós não devemos morrer pela igreja por quem Cristo morreu. Mas quando eu estava lendo essa palavra aqui, foi como uma flecha, sabe? Quando eu li a declaração de João, onde João fala, deixa bem claro, não, se você ama, você tem que estar disposto a ir além. Não é apenas, sabe, dizer uma
uma palavra amiga para o seu irmão, mas é você ir lá, estender a mão e ajudar o seu irmão. Às vezes é abrir mão de uma das suas túnicas. Às vezes é abrir mão de algo que você tem lá, que você fala, não, isso aqui é para o meu futuro. Mas o Senhor quer que você use, que você demonstre esse amor pelo seu irmão. 1 João 3,17. Ele vai dar um exemplo aqui, porque talvez você esteja preocupado falando, pastor, então tem que morrer pelo meu irmão. João vai explicar o que ele quer dizer. A morte nem sempre ela é literal. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Vejam bem, João está falando de alguém que tem recursos. João está falando de alguém que tem lá na sua despensa, ela está cheia. E ele sabe que seu irmão está passando necessidade. E ele sabe que ele tem. Mas ele fecha o coração para o seu irmão. Sabe aquela pessoa que... Vou dar um exemplo bem simples aqui de casa. A pessoa que quando chega no culto de Santa Ceia, que vai trazer a sua oferta em alimento para ajudar outro irmão, ele vai lá na sua despensa e vê, bom, deixa eu ver, esse feijão aqui venceu tem 2 meses, gente, 2 meses, eu nem percebi. Ah, dá para o meu irmão. A gente está demonstrando amor quando a gente faz isso, irmãos? Somos egoístas quando fazemos isso. Eu estou falando de um exemplo bem simples para a gente poder também caminhar na mesma pegada de João e elevar o nível. Porque, falando de uma coisa simples, aí você tem lá, sei lá, você ficou mais cheinha um pouco do que era antes. Aí você tem roupas lá que você não usa mais. Tem 3 anos que está guardada no guarda-roupa, tomando espaço. E você tem um irmãozinho lá que tem um manequim que é perfeito. Aquela roupa de 3, 4 anos atrás, que você não usa mais e não vai usar, nem no velório. Está lá fazendo não sei o quê, tomando espaço. Mas você fala, não posso dar, porque vai que um dia eu emagreço, daqui a 10 anos o cara está mais gordo do que antes ainda, e está olhando para aquela roupa e falando, um dia ela vai me servir. Ajude seu irmão. Em alguns casos extremos e excepcionais, o crente pode ser questionado até a mostrar o seu amor morrendo pela outra pessoa. A gente tem o caso dos missionários, que são levados a outros países, a outras situações onde às vezes morrem por causa da obra missionária. Estão morrendo em favor de seus irmãos. Mas o cristão pode mostrar o seu amor de muitas formas, e João está dando um exemplo aqui, né? Ele aponta implicitamente aqui para a posse de um e a necessidade de outro. Um tem e o outro não tem. Um tem e o outro precisa. E aí ele fala, se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, ou seja, não é dar para o seu irmão ficar de boa, mas seu irmão está precisando. Observe que João ele não completa a frase. João diz assim, se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, João não diz assim, então compartilhe os seus bens com o seu irmão e assim você vai mostrar que ama o seu irmão. João não diz isso. Mas Tiago, lá no capítulo 2, versículo 15 até o 17, Tiago, ele fala sobre esse tema e ele dá um outro exemplo que eu gostaria de trazer nesta manhã para vocês. Ele fala assim, por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa, e irmãos e irmãs que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta você dizer que Deus abençoe. Ou seja, o irmão está sem roupa. O irmão não tem o que comer, e você tem. Aqui não é o exemplo da pessoa que não tem, é o exemplo de quem tem. Aí você diz para a pessoa assim, Deus te abençoe, meu irmão, vai em paz. Aí Tiago fala assim, de que adianta você dizer isso para o seu irmão? Assim é a fé, que se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então vejam, Tiago, ele aborda aqui a questão da fé. João fala da questão do amor, mas as duas estão interligadas uma com a outra, porque as duas requerem o que? Ação. João ordena que o crente rico demonstre o amor.
Ele diz assim: se alguém é rico, mas fecha o seu coração. Ou seja, João deixa claro que uma pessoa abençoada com bens materiais, que não está disposta a ajudar, porque fecha o seu coração, essa pessoa é egoísta. E ela está demonstrando uma falta de consideração com o seu irmão espiritual. Ou seja, a vida desta pessoa está em contraste com aquilo que Jesus ensinou. Olha, quando você for pelo caminho, se você tiver com 2 túnicas e alguém não tiver, tira uma e dá para o outro. Jesus não falou, tira as suas 2 túnicas e dá as 2 para o outro. Não, você também precisa. Mas se você tem sobrando aí, pode ajudar, ajude o outro. Então João, ele deixa claro aqui que a pessoa que foi abençoada, ela deve demonstrar consideração, amor, respeito pelo seu irmão. Porque se ela não fizer isso, ela não está vivendo de fato o amor que ela diz conhecer. E João está citando um exemplo aqui que era também conhecido dos seus leitores. Porque na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 15, 7 a 11, olha só o que diz a palavra. Se houver um israelita, aqui Moisés estava falando também do povo da mesma tribo, lembrando que a mensagem de João é da igreja para a igreja. A preocupação de João agora é ensinar a igreja a ser igreja. E lá no Antigo Testamento, Moisés está ensinando Israel a ser Israel, o povo de Deus. Então ele fala assim, se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Aí ele continua e fala assim, sejam generosos, emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer, quando estiver perto do 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Aí Moisés fala, tira esse mau pensamento e ajude o seu patrício, senão ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, seja generoso com ele, assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você planejar e tudo o que você fizer. E sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, por isso ordeno vocês, sejam generosos com eles. Moisés está falando algo muito importante aqui, a cada 7 anos, havia um período que era chamado de período da anistia, das dívidas. Então, por exemplo, se alguém contrair uma dívida com seu irmão, e ao longo desse período de 7 anos ele não conseguia pagar, quando chegava no 7º ano, que era um período já determinado na história do povo, no 7º ano, o credor chamava o devedor e perguntava para ele, você pode pagar? Período de anistia. Não posso. Você não tem nada que você possa ajudar? Olha, eu tenho X aqui que eu posso pagar. Daqui, tá anistiado, você não me deve mais nada. E o que não tinha nada, dizia, olha, tá tudo bem, fica tranquilo, vai em paz. Só que o povo, o que acontecia? Eles não gostavam de emprestar dinheiro no 6º ano. Porque no 7º vinha a anistia. Então, às vezes, ele emprestava para o seu irmão, e o seu irmão não ia ter condições de pagar. Aqui, entre os judeus, vamos partir aqui do pressuposto que não havia má fé. Porque entre os crentes também em Cristo não tem má fé, irmãos. Se alguém estiver agindo de má fé, não é de Deus, acabou, pronto. Mas aqui Moisés está falando de patrícios, judeu para judeu. João está falando de crente para crente. Crente em Jesus. Então vejam bem, chegava no 6º ano, o sujeito precisava de alguma ajuda e o outro fazia de conta que não viu, ignorava, para não ter que dar e quem sabe o cara não ia conseguir pagar no outro ano e ele ia ficar com a dívida. Mas na verdade não é dívida, tanto que Jesus ele ensina os seus discípulos o seguinte, como é que você ajuda alguém? Como é que você empresta dinheiro para alguém? Você dá com uma mão para que a outra não veja. E você não dá o que vai te fazer falta. Você dá aquilo que você tem de sobra. Como é que você empresta dinheiro para alguém? Você não vai emprestar o que você não tem, porque aí é negócio. Você vai emprestar o que você tem sobrando.
Porque se o outro não pagar, você não vai também cair em prejuízo. Então é isso que Moisés está falando. Ele fala, olha, tira esse mau pensamento que o seu irmão não vai pagar. Porque se você ajudar o seu irmão a empreender, se você for lá dar uma consultoria para o seu irmão de como administrar bem o recurso que você está emprestando para ele, se você apoiar o seu irmão, ele pode crescer e ele pode ter até mais do que você no dia de amanhã. E qual é o fundamento de tudo isso? O amor, gente. Porque não é emprestar ao irmão já esperando receber com juros, multas, etc. Mas você vai fazer isso para ajudar o seu irmão a se reerguer. Como pode afirmar que de fato ama a Deus? Fala a verdade, gente, a Bíblia ela é rica, ela é profunda e às vezes ela coloca a gente nos estreitos também, né? Lembrando que Jesus falou que o caminho estreito é o que conduz à salvação. João faz uma pergunta, ou seja, é impossível para alguém afirmar que Deus controla a sua vida e que ele ama a Deus se ele não for capaz de mostrar isso através das suas ações. É o que está no versículo 18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meios de ações. Falar, eu amo a Deus, né? Encher a boca para dizer eu amo a Deus. João está dizendo, olha, beleza, mas o amor tem que ser mais do que isso. Ele tem que ser demonstrado. Tanto o amor quanto a fé que foi explicada por Tiago tem algo em comum. A pessoa precisa provar, através da ação, que ele possui esta qualidade. Não adianta dizer eu tenho fé. Não adianta eu dizer eu tenho amor. Nós precisamos demonstrar. Para ser genuíno, o amor deve buscar o bem-estar dos outros. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Ou seja, tem que ser através das ações. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra através das nossas atitudes, das nossas obras. Em João capítulo 14, versículo 6, né? Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que quando João fala aqui do amor por meio das ações, ele fala assim, amor verdadeiro. O amor verdadeiro só é possível quando a gente tem aquele que é a verdade habitando em nós.